Olá, tudo bem? Prosseguiremos mais um pouco estudando um novo item da ordem social prevista na nossa Constituição, que tem a ver com um só artigo, um só dispositivo, lá no artigo 225 da Constituição, quando a Constituição trata do meio ambiente. Veja, meio ambiente foi tratado pela Constituição dentro da ordem social. Talvez isso seja influenciado pelo fato de que a preocupação com o meio ambiente é uma preocupação que deve atingir a todos. Deve ser uma preocupação do Estado, mas deve ser uma preocupação da sociedade também. A sociedade também é responsabilizada ou é responsável pelo meio ambiente. As pessoas, nós, individualmente, os grupos sociais, as empresas, todos nós somos responsáveis pelo meio ambiente. Não dá para deixar de considerar que o meio ambiente é uma preocupação do nosso dia a dia e que, em grande parte, decorre da nossa consciência na preservação daquilo que nós temos, para que nós possamos continuar a viver aqui. E não só nós, para que nossas gerações futuras também tenham essa oportunidade. Nós sabemos que os recursos ambientais são recursos limitados, são recursos finitos. E se esses recursos forem explorados sem controle, sem consciência, sem essa visão de futuro, nós não teremos futuro. As nossas futuras gerações não terão a oportunidade que nós tivemos de viver aqui no nosso planeta, de termos aqui a nossa casa, a nossa moradia, a nossa morada, porque não sobrará meio ambiente em condições sustentáveis de manter nossas próximas gerações por aqui. Então nós temos que ter essa responsabilidade. Nós temos que ter essa responsabilidade, essa consciência de que, se não guardarmos esses recursos ambientais, se não manejarmos bem esses recursos que nós temos hoje, eles serão finitos, eles se acabarão e não sobrarão recursos para as nossas próximas gerações. Não é algo, claro, que dependa única e exclusivamente da sociedade brasileira. A Constituição brasileira não poderia, sozinha, resolver esse problema, que é um problema global, que é um problema do mundo, não é um problema do Brasil, é um problema global. Mas nós temos que ter a consciência de que precisamos dar nossa colaboração, nossa contribuição e esperarmos que as outras sociedades façam o mesmo. E há uma pressão cada vez maior no mundo de convergência de ideias na área da preservação ambiental. Cada vez mais, estados, sociedades mais avançadas se conscientizam de que é preciso encontrar mecanismos para crescer, mas crescer de maneira sustentável. Cada vez mais se fala em desenvolvimento sustentável. Não adianta desenvolver, não adianta crescer muito às custas do meio ambiente, às custas da degradação do meio ambiente, dos recursos naturais, dos recursos hídricos e de outros recursos que são fundamentais para a sobrevivência da sociedade como um todo. A humanidade depende dessa consciência. Não é só a sociedade brasileira, a humanidade depende dessa consciência. Todos devem dar a sua contribuição. Nós também, a sociedade brasileira também. E isso está colocado na Constituição como uma preocupação que nós devemos ter, o Estado deve ter, que a sociedade deve ter. E lá no artigo 225 nós encontramos muitas referências importantes quanto à necessidade e à obrigação de preservação do meio ambiente e a responsabilidade
daqueles que não estão muito preocupados com isso, daqueles que degradam o meio ambiente, que tipo de responsabilidade pode ser imposta a essas pessoas, sejam pessoas físicas, sejam pessoas jurídicas, isso tudo está previsto aqui no artigo 225 da Constituição, que trata, como disse, de tema absolutamente importante e que tem relação com o direito transindividual. Não é algo que diz respeito só à minha pessoa, que possa ser resolvido com o meu comportamento, mas é algo que interessa a todos, a todos. Não é só a um grupo social, mas é a todos. Transindividual nesse sentido, de ultrapassar a ideia de um interesse que seja subjetivo, do interesse mesmo que seja de um grupo de pessoas, porque é interesse que diz respeito a todos, indistintamente, e não há sequer fronteiras geográficas para esse interesse. Todos no mundo devem ter esse interesse preservado, porque se trata, na verdade, da preservação, como disse, da própria humanidade. E a nossa Constituição, reconhecendo essa importância do meio ambiente saudável, da proteção do meio ambiente, da exploração dos recursos naturais com responsabilidade, preocupando-se com o desenvolvimento sustentável, previu uma série de atribuições ao poder público que estão relacionadas lá no parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição, mas sempre com a seguinte ideia: a responsabilidade do poder público na área ambiental, pela preservação do meio ambiente, não é só de um ou de outro. A responsabilidade é de todos. Por isso, o artigo 23, lá no inciso 6, diz que a preservação do meio ambiente é de competência comum da União, dos estados e dos municípios. Não é algo que deva interessar só aos municípios, nem só aos estados, nem só à União. Todos são responsabilizados por isso. Todos têm a mesma competência. A competência é comum. Todos têm a mesma competência no que se refere à preservação ambiental. E a Constituição, depois disso, no parágrafo 2º, vai estabelecer obrigações e responsabilidades das empresas e das pessoas quanto ao meio ambiente. No parágrafo 2º, de maneira específica, prevê que é obrigação daquele que degrada o meio ambiente de recuperá-lo. É princípio que está na Constituição. Quem degrada o meio ambiente é responsável pela recuperação desse meio ambiente. Ainda que ele seja forçado a tanto, ele tem que ser responsabilizado. Quem degrada, essa é uma questão básica, quem degrada, seja por qual for a razão, é responsável pela recuperação do meio ambiente, conforme prevê o parágrafo 2º do artigo 225 da Constituição. Parágrafo 3º traz uma outra regra que talvez tenha derrubado um tabu na área do direito, especialmente do direito penal. Prevê o parágrafo 3º responsabilidade civil, administrativa e penal das pessoas físicas e jurídicas. Veja, responsabilidade civil, responsabilidade administrativa e responsabilidade penal das pessoas físicas e jurídicas por condutas lesivas ao meio ambiente. Fala-se aí em responsabilidade penal de pessoa jurídica, responsabilidade criminal de pessoa jurídica. Esse dispositivo na Constituição abre a possibilidade para que uma empresa, pessoa jurídica, seja apenada, seja sancionada por cometimento de crime contra o meio ambiente, derrubando um tabu, como disse, no direito penal, de que as penas só podem ser aplicadas às pessoas físicas. Só as pessoas físicas podem cometer crimes, porque os crimes decorrem de uma consciência subjetiva. Aqui a Constituição abre espaço na área de crimes ambientais para alcançar nessa responsabilidade penal, além da responsabilidade civil, além da responsabilidade administrativa, também a pessoa jurídica. Quer dizer que a pessoa jurídica, independentemente dessa ideia de consciência subjetiva,
pode sofrer sanções, ela própria, sanções criminais pelo cometimento de crimes contra o meio ambiente, nos termos previstos no parágrafo 3º do artigo 225 da Constituição. Por fim, uma nota também importante, que tem tudo a ver com questão ambiental: usinas nucleares terão a localização definida em lei federal, necessariamente. Aqui a gente aproveita para fazer alguns apontamentos. Primeiro, que a produção de energia nuclear é possível. A Constituição brasileira prevê essa possibilidade. É possível, para fins pacíficos, o desenvolvimento de tecnologia nuclear, exatamente para promoção de energia. Energia, existem muitas fontes poderiam ser chamadas de fontes mais recomendáveis, fontes limpas, mas entre as fontes, a fonte nuclear também é considerada, é preciso ser reconhecida como uma possibilidade. E a Constituição previu isso, mas em contrapartida submete a produção da energia nuclear a uma série de restrições, exatamente por conta da questão ambiental, porque se sabe do risco ao meio ambiente. A gente vê no mundo quantos exemplos de degradação do meio ambiente por acidentes que ocorrem em usinas de energia nuclear, para a produção de energia nuclear. Esses exemplos, é claro, precisam ser tomados pela sociedade brasileira para que sejam aqui evitados. Embora seja possível, a Constituição expressamente diz que a localização será necessariamente definida em lei. Então não há nenhuma possibilidade de, como ocorre com outras empresas, a empresa vir a se estabelecer aqui ou ali, se tratar de uma empresa que se destina à produção de energia nuclear, ela estará submetida a uma regulamentação e uma fiscalização muito próxima. E já a própria definição do local será feita por uma decisão legislativa. Portanto, fica aí o registro da possibilidade da produção de energia nuclear no Brasil, mas sob forte e próxima fiscalização, regulamentação e controle do poder público. Encerramos assim essa parte da nossa Constituição que trata do meio ambiente, no artigo 225, cuja leitura é absolutamente necessária. Leia o artigo 225, estude o artigo 225 com o estudo não só da parte principal, mas dos parágrafos, das alíneas e incisos do artigo 225, importante para que você vá aos poucos sedimentando seu conhecimento, para que esteja apto a responder qualquer questão sobre a parte constitucional que trata do meio ambiente aqui relacionado ao Estado brasileiro. Muito obrigado por sua atenção, com os meus votos de que alcance brevemente seus resultados. Até a próxima.